programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Eu sou a Carol Moreira. Eu sou a Mabê. Anna Marie Hahn era uma jovem alemã que, nos anos 20, foi para os Estados Unidos tentar uma nova vida. E ela começou a se aproximar de homens com uma idade mais avançada e que geralmente moravam sozinhos. Para cada um deles, era uma grata surpresa ter a companhia de uma mulher tão bonita e atenciosa. Mas o que ninguém sabia é que por trás das boas intenções, ela tinha outros planos. Anna Marie Hahn nasceu em 7 de junho de 1906, na cidade de Fuessen, na Bavária, Alemanha. Os seus pais eram o George e a Katharina Filser. E ela era a última filha de um total de 12 crianças. Eram 9 meninos e 3 meninas contando com ela. Meu Deus. Opa, é uma galerinha. O pai, o George, era um artesão e fabricante de móveis, enquanto a Katharina era dona de casa. E os dois eram bem religiosos, sempre iam para a igreja com os filhos. Os seus bastante, né? Gente, 12 filhos, sério, É muito filho. Você tá chocada, né? Não, imagina, você não consegue levar de carro. Tem que ser 3 carruagens. Carroça. Carroças. Carruagem é mais chique. Muito chique. 4 carroças pra levar as crianças tudo. Pois é. Não, e ainda que na época em que a Anna nasceu, a família já tinha perdido 3 dos filhos, 2 meninos e uma menina. Assim. Então, a gente sabe, né, que nessa época era comum os bebês acabarem falecendo logo depois dos primeiros dias de vida. Não tinham recursos que nem a gente tem hoje em dia, né, dos hospitais e tal. Mas, enfim, a Anna foi crescendo feliz ali com os irmãos e era especialmente próxima da única irmã dela que sobreviveu, a Katy, que era mais velha. E também era muito próxima da mãe. E a comunidade ali da cidade era bem católica, pacata, aquela coisa que todo mundo conhecia todo mundo, eram só 2.300 habitantes. E apesar de seguir com a vida católica e ser muito boa em tarefas de casa, né, costurar, cozinhar, não sei o quê, a Anna adorava quebrar as regras. Quando adolescente, vira e mexe ela saía escondido da casa dos pais para ir numas festinhas, mas os pais davam a ela certas liberdades que os outros irmãos não tinham tanto. Dizem que ela era a filha favorita da mãe. E aí, quando a irmã dela, Katy, se casou e mudou de casa, a Anna ficou muito mal, né? Sentiu muito a falta dela. Tanto que, por um tempo, os pais enviavam a Anna até a Holanda, onde a irmã estava morando, para ir visitar, né? Passar uns dias. E a Anna chegou a frequentar uma escola particular nessa época, mas a gente não sabe muito bem o motivo, ela acabou não completando o ensino médio. Quando a Anna voltou para Fuessen lá pelos seus 18 anos, ela conheceu um cara chamado Max Metzschek, que tinha vindo lá de Viena, né, da Áustria. E eles começaram a se conhecer melhor, passavam bastante tempo juntos. E o Max dizia para Anna que ele era médico, que ele era doutor e tal. E ela acabou se apaixonando por ele. Só que aconteceu uma coisa que desesperou os pais da Anna. A Anna ficou grávida. E a própria Anna disse depois, né, tem registros dela falando isso, que foi tudo uma grande aventura, que foi incrível, mesmo sendo uma gravidez surpresa, né, porque é um pouco assustador, né, assim, do nada, de alguém que você tá conhecendo. Só que, gente, essa história a gente conhece bem, né? Lembra que o cara disse que ele era médico? Na verdade, ele não era nem médico e nem solteiro. Ele era um homem casado, tá? É um picolé de limão agora, vamos chamar a ideia pra fazer esse episódio. Então, enquanto isso, tem também um outro rumor que tá no livro The Goodbye Door, que é uma das nossas fontes para esse episódio. A autora fala que o tal do Max pode ter sido até uma invenção da Anna. Então, assim, a real é que a gente não sabe nem, né, se isso é verdade ou não. E o pai do neném, então, pode ter sido um cara qualquer, meio X, porque ninguém encontrou nenhum registro desse nome dele lá em Viena. E esse affair da Anna é um dos exemplos que os pesquisadores falam de por que essa história é meio complicada, porque a Anna mentia com muita frequência. Às vezes ela também aumentava um pouco as histórias. Então, assim, ela não é aquela narradora confiável, sabe? Então, vamos com calma. Mas, enfim, quando a família Hahn soube, o pai e os irmãos ficaram muito bravos e tudo mais, né? A cidade era minúscula, então assim, eles queriam ser bem vistos, né? Ela tava grávida de um cara casado, que ela tinha acabado de conhecer. E era importante manter uma certa imagem social, um filho fora do casamento era algo reprovável.
Então, a mãe, né, a Catarina, ela implorou pro George para que a Anna não fosse expulsa de casa. E foi só por isso que ela ficou por lá. E assim, durante todos os meses que ela tava lá grávida, em casa e tudo mais, a fofoca rolou solta. Imagina, gente, uma cidade de 2.000 habitantes, que uma mulher fica grávida de um homem casado. É história pra anos, entendeu? Pra ano de fofoca. É muito tempo de fofoca. Então, assim, isso ficou rendendo. O Oscar nasceu no dia 31 de maio de 1925, quando a Anna tinha 19 anos. O ano de nascimento dele foi meio incerto por um tempo, mas nas fontes oficiais dizem que é 25, né? Então a gente vai seguir aí. E desde o nascimento dele, a mãe da Anna precisou ajudar a cuidar, apoiou a filha ali naquele momento. Mas a Anna e a própria mãe, né, a Catarina, achavam que não tinha mais como ela ficar na Alemanha. Ela provavelmente ia sofrer muito preconceito se ficasse lá, né? Porque ela tinha tido um filho sem estar num casamento, não sei o quê. A relação com o pai e os irmãos também não tinha ficado muito boa, né, gente? Machista, aquela época, enfim. Então, a ideia que surgiu foi a Anna partir para a América, a terra dos sonhos, né, das oportunidades. Ela ainda era jovem, podia tentar ganhar a vida por lá e tal. Por isso, então, ela ficou 2 anos tentando tirar o visto, pegar os documentos oficiais para poder se mudar para os Estados Unidos e também começou a treinar o seu inglês. E aí, quando finalmente conseguiu, a Anna ficou super animada, né, com essa nova realidade. E realmente, nos Estados Unidos, a sua vida iria mudar completamente. Depois de uma longa viagem de navio, a Anna chegou primeiro em Nova York no dia 11 de fevereiro de 1929, aos 22 anos. Ela conseguiu viajar de segunda classe por conta de uma ajuda financeira da mãe e de um empréstimo de um tio dela, o Max Deutschel. O Max era irmão adotivo da Catarina e topou ajudar a sobrinha mesmo sem nunca ter conhecido ela. Ele tinha se mudado para Cincinnati, nos Estados Unidos, em 1881. Então a gente tá falando aí de 40 e poucos anos depois, né? Nessa época, em 1929, ele já tinha seus 70 anos e morava com a esposa. Então, a Anna foi para os Estados Unidos sem o Oscar. O menininho, que tinha 3 anos, ficou com a mãe dela na Alemanha. E ela combinou que ela voltava para buscar ele quando ela tivesse se estabelecido ali no novo país. Depois dela ter passado uma noite em Nova York, ela pegou um trem para Cincinnati. Aí a família do Max deu as boas-vindas numa festinha em família. E todo mundo gostou dela de início, assim. Ela também nem contou que era mãe, ela deixou isso escondido. E a gente já comentou aqui que ela era jovem e tal, ela era bonita, então ela chamava bastante atenção. Ela era loira, tinha olhos castanhos, sabia falar inglês, mesmo com um sotaque, assim. Então ela chamava bastante atenção. E ela prometeu pro tio que ela ia conseguir um trabalho para pagar um empréstimo. E o Max, né, o tio dela, só pediu para que ela fosse uma boa garota e que ela fizesse sempre o certo. E que assim, ela sempre teria uma casa no seu novo país. Bom, logo depois que ela chegou, ela acabou ficando doente, então ela ficou umas semanas muito mal. E no início, acharam que era alguma doença que ela tinha pegado no navio, tipo escarlatina. Mas depois de se recuperar totalmente, conseguiu trabalhos domésticos, arrumando a casa das pessoas, ou como camareira. Só que os tios da Anna logo começaram a perceber que ela era meio consumista, gastona, que ela ia gastar todo o dinheiro dela na Shopee, sabe assim? Ela gastava muito mais do que ela ganhava. E aí eles começaram a ficar preocupados se ela realmente iria devolver a grana que eles tinham emprestado, né? Mais um picolé de limão aqui. E eles tinham emprestado Ele tirou uma moto no nome dela. Construiu uma casa no terreno da sogra. É isso. Ai, gente, se você não escuta o Não Inviabilize da Déia, é quase um publi esse episódio aqui da Déia, mas a gente faz publi pra ela de graça, porque ela é perfeita, eu amo, eu sou viciada. Inclusive, ela já participou do Caso Bizarro, né? Já foi várias Contando vezes lá, histórias. contando histórias, tipo, não só dela, mas, né, ajudando a ler também dos ouvintes. Então, tem bastante episódio dela lá. Então escutem o Não Inviabilize, os picolés de limão são as melhores coisas do meu dia, gente. Eu escuto todo dia. E eu pago a assinatura lá, né? sim. Enfim, eles tinham emprestado uns 200 e pouco dólares ali pra ela. E achavam que ela não ia devolver. Só que assim, gente, naquela época, 200 dólares era tipo, sei lá, 2 mil reais. 2 mil reais não, 2 mil dólares. Era tipo emprestado 2.000 dólares hoje, né? É, tipo, é uma graninha.
E o relacionamento entre eles começou a ficar meio estranho, não se falavam muito, até que a Anna decidiu se mudar sem aviso prévio. Ela foi para um quarto alugado mais pro centro de Cincinnati, e o tio até chegou a ficar preocupado, porque ela não avisou e tal, mas que coincidência, né, que ela mudou quando ela tava devendo. E aí foi. Nessa época, a Anna conheceu várias pessoas, ficou amiga de algumas, incluindo uma pessoa que a apresentou para o mundo das apostas. Ela simplesmente amou jogar, apostar, até corrida de cavalo, que na época fazia muito sucesso. E ela até chegou a ganhar algum dinheiro, tipo, ela apostou $2 e ganhou 260, sabe? Só que a gente sabe que jogo de azar é assim, né? Você ganha uma vez, aí você fica viciado e depois você acaba perdendo muito mais do que você ganhou, né? E ela ia muito para essas casas de jogos e tal, começou a perder. E a gente nem precisa falar que ela não usou nada desse dinheiro pra pagar o empréstimo, tá? Nem precisava falar. E depois de ter ido pro quarto alugado, a Anna decidiu ir atrás de um outro tio. Que, na verdade, não era muito tio, assim. Porque, por exemplo, o Max, né, que é esse tio que a gente falou, ele era irmão adotivo da mãe dela. Esse novo tio que ela foi atrás é o Charles Oswald. Ele morava nos Estados Unidos há muito tempo, só que assim, ele foi casado com a irmã do Max. Quer dizer, ele foi casado com a irmã do irmão adotivo da mãe dela. Tipo assim, não é tio, né? Não é o mesmo sangue e tal, mas beleza. Era aquela pessoa que tava ali no convívio e eles se gostavam. E ele resolveu ajudar ela. É tio o suficiente pra você pedir um dinheiro, né? Sempre é, né? Você pedir e tal. Então ela foi lá atrás dele, né? Pedir ajuda e ele tinha se tornado viúvo recentemente. Então ele estava bem solitário, ele era aposentado e morava sozinho. Então ela começou a morar num dos quartos da propriedade dele. E em troca, né, ela estava ali fazendo companhia para ele e tal. E ele ficou bem feliz, assim. Foi uma mudança bem grande na rotina da vida dele, né? E aí, em novembro de 1929, eles deram um passo um pouco a mais, assim, nessa relação entre eles. A Anna prometeu que ela se casaria com ele se ele passasse para o nome dela uma das ações que ele tinha, que era ali avaliada em milhares de dólares na época. Só que assim… É um bom negócio. É um bom negócio, tipo assim, pra ela, exatamente. E foi aquilo, né? E ela não só parou por aí, ela ficava pedindo dinheiro pra ele e tal, ele ia dando. Inclusive, ele até chegou a dar pra ela a quantia que ela devia pro tio Max. E que, de novo, ela não pagou. Claro. Né? Ela ficou pra ela e tal. Só que assim, eles também não casaram, mas mesmo assim ele colocou ela no testamento e como beneficiária da sua propriedade. Então assim, ela conseguiu o que ela queria, né? Que era… Melhor ainda, sem casar, né? Exato, então pra ela tava ótimo. Além da jogatina, a Anna gostava de passear por aí. Ela amava ir para um parque chamado Coney Island. Não é aquele de Nova York, é um outro parque que inclusive tinha atrações aquáticas. Ela tinha que pegar um barco para chegar até lá e foi numa dessas andanças que a Anna conheceu o Philip Hahn. Ele era mais baixinho que ela, usava um bigodinho, era um cara normal. Ele trabalhava como telegrafista numa empresa que, para quem não lembra… o que era o telégrafo, ele enviava mensagens a longa distância, tipo, mensagens codificadas. O tipo, Zap. Como se fosse um Zap antigo, inclusive código Morse. Quando eu era criança, eu era obcecada, eu queria aprender código Morse pra usar na vida. Quando que você ia usar isso? Mas era uma coisa muito de filme que a gente assistia, né? Aí achei que, nossa, eu preciso muito aprender, porque eu vou usar muito código Morse. Claro que não. Enfim, então ele era telegrafista. E no início ela não deu muito papo pra ele, mas eles acabaram se encontrando uns meses depois e foram se aproximando. Conhecendo ele melhor, ela achou ele um cara gente boa, gentil, e aí casou com ele, em 5 de maio de 1930. Na época, a Anna tinha 25 anos e o Philip tinha 27. E depois do casório, a Anna finalmente contou pro Philip que ela tinha um filho, né? Que tinha um filhinho esperando por ela lá na Alemanha e que ela queria buscá-lo, né? Assim que possível. Nessa época, o Oscar tinha mais ou menos 4 ou 5 anos. E a reação do marido foi positiva. Então, assim, tudo certo pra Anna de novo. Ele topou cuidar do Oscar, né, quando fosse a hora dele ir pros Estados Unidos. E a Anna aproveitou pra contar pra família dela ali nos Estados Unidos, né, que agora ela era uma mulher casada, né. E o tio Max, né, aquele primeiro que emprestou dinheiro pra ela e tal, onde ela morou… Ele ficou super feliz, só que ele não entendeu muito porque ela falou que eles iam
construir uma casa nova ali em Cincinnati. E ninguém entendia muito bem, né? Porque, tipo assim, pô, eu emprestei um dinheiro pra ela. Ela morou na minha casa, né? Eu tava morando de favor. Depois foi pra outro lugar. Não devolveu o dinheiro, mas vai construir uma casa do zero. Então, tipo, da onde que vem esse dinheiro, né? Sendo que na cabeça deles, ela trabalhava como camareira ou trabalhava limpando casa. Então, eles achavam que ela não teria o dinheiro suficiente ali pra construir as coisas que ela tava falando que ia construir, né? A casa e tudo mais. Só que a gente já sabe, né? Ela tirava bastante dinheiro do Charles. E ela ia guardando esse dinheiro na continha dela, que ela também não é besta, né? Ela não gastava tudo na Shopee. E nem mesmo o marido, o Philip, sabia dessas coisas. A Anna devia contar umas histórias, né? Inventava umas coisas, porque ele não suspeitava de nada ali, né? Financeiro rolando. Por outro lado, ele não curtia o fato dela ser viciada em jogos de apostas, né? E também dela ficar de conversinha com homens mais velhos. Eles chegaram a discutir sobre essas coisas no início do casamento, mas era uma coisa assim, né? Eles falaram sobre isso, daí não dava mais nada e tal. E enquanto isso, a casa nova deles estava sendo construída, né? E aí a Anna foi buscar o Oscar na Alemanha, no verão de 1930. Aí ela aproveitou bastante a viagem, matou a saudade da família, né? Da mãe, principalmente, porque a relação com os irmãos e com o pai continuava meio estranha. Quando voltou para Cincinnati, os três se mudaram para casa nova. O Philip trabalhava em turnos noturnos no início do casamento, o que fazia eles se verem menos, assim. Mas para ela estava tudo ok. Inclusive, ela continuava indo visitar o Charles, que nem imaginava que ela tinha marido, né? E aí, entre janeiro e março de 31, ela tomou uma decisão de como usar o dinheiro e as ações que ela tinha guardado. Ela vendeu as ações e ela comprou um pequeno restaurante no subúrbio da cidade. O Philip até chegou a pedir demissão e foi trabalhar junto com ela. E todo mundo ficou em choque. Isso porque em 1929, se vocês, né, só de ouvir esse número, esse ano nos Estados Unidos, sabem que, né, a queda da bolsa, aquela grande crise econômica nos Estados Unidos, enfim. Foi uma crise que persistiu até o fim da Segunda Guerra Mundial, que finaliza ali em 1945. Então, demorou muito tempo, assim. Foi um período muito ruim para os Estados Unidos. Então, em 1931, era bem insano você ter uma grana para investir num negócio próprio. Sabe? Quando tava todo mundo meio que ferrado, assim. Então, chamou bastante atenção isso, né? Principalmente da família dela. E a Anna aproveitava o negócio para poder fazer jogos de apostas, né, de dentro do restaurante. E nunca teve nenhum problema com a polícia nem nada. E foi só naquele ano, em 1931, que o tio Charles descobriu tudo. Ele descobriu o casamento da Anna com o Philip, descobriu o restaurante que ela tinha comprado com o dinheiro dele, descobriu que ela tinha um filho que ela tinha ido buscar na Alemanha, enfim, tudo. Ele inclusive chegou a processá-la, mas no fim da sua vida ele acabou perdoando ela. Ele morreu em 1935. Em 1932, a vida do casal teve uma virada brusca. O negócio deles estava indo de mal a pior e a Anna estava preocupada porque o dinheiro, né, só saía ali do estabelecimento. Dizem que ela tentou até botar fogo no restaurante para conseguir o dinheiro do seguro. E detalhe, ela tentou isso mais de uma vez. E a gente não sabe direito como, mas ela conseguiu $2.000 do seguro. E no fim das contas, decidiram passar adiante o restaurante que eles tinham comprado. E, gente, posso dizer um parênteses aqui pra vocês? Restaurante, se você não sabe, se você não é da área, só dá prejuízo. Não inventa de abrir bar, restaurante. Não, golpe. abrir um negócio é difícil demais. Não, qualquer negócio, mas esses negócios de atender cliente com comida, tipo, é preju, gente. É complicado, cuidado. Comentem aí se vocês já tentaram, ou se vocês têm um negócio de sucesso para dar dica para os outros, porque é difícil mesmo. Enfim, e aí eles não conseguiam pagar mais a hipoteca da casa que eles tinham construído. E aí eles tiveram que vender a casa. Então, tudo isso, né, consequências também da crise de 29, né? E aí, com 2 anos de casados, eles dois começaram a ter muitas discussões. A família dele percebia que as brigas eram frequentes e até meio graves, assim. Eles falavam umas coisas pesadas um pro outro. Especialmente a Anna falava bastante atrocidades. E aí, nesse ano, nesse cenário de incertezas, discussões e tudo mais, a Anna tentou fazer um seguro de vida em nome do Philip. O seguro era de mais de $25.000, então era uma quantidade muito grande de dinheiro. Mas o marido estava meio resistente, ele não quis esse seguro não. E aí, um tempo depois, ele ficou bem doente. E a mãe dele, a Maggie, costumava visitar bastante eles.
E ela também acabou ficando meio doente. Tudo isso tinha começado depois que a Maggie tinha ganhado da Anna uma caixa de bombons. E com o Philip não tinha rolado nada muito diferente. Ele continuava comendo em casa, né? As refeições que a Anna preparava. E todo mundo dizia que ela cozinhava bem. Então não dava muito pra saber a origem dessa doença. Ou será que era tão difícil assim, gente? Vocês já sacaram, né? O que ninguém sabia é que ela tinha começado a ir atrás de uma substância chamada arsênico, capaz de envenenar ou até matar uma pessoa com pouca, dosagem ali. Outra coisa que ela gostava de usar era óleo de croton, um remédio doméstico muito usado, naquela época. E por mais que essa droga não fosse fatal, em pequenas quantidades, uma dose grande poderia matar alguém com facilidade. Esse óleo podia causar uma dor intensa na boca, na garganta, no abdômen, descer ali pro estômago, todo o seu sistema digestivo. Aí dava salivação excessiva, vômito, diarreia. Enfim, qualquer um que tomasse uma dose considerável desse óleo teria uma experiência bem desagradável e talvez até mortal. Ainda nesse ano, os Ham se mudaram para a casa de um senhor de 62 anos chamado Ernest Coller. Era uma casa grande e o Ernest alugava alguns cômodos assim que ele não usava. E a Anna se mudou para lá com o marido e com o Oscar, né? Eles alugaram 2 cômodos amplos para a família. O Ernest acabou ficando bem próximo da Anna. Ele também era alemão, então isso é algo que deixava ele feliz. O fato de ter uma pessoa para conversar que falasse alemão e tal. Nessa época não era tão comum, então ele gostava que tinha alguém ali falando a língua materna dele. O Ernest tinha câncer e ele fazia tratamento com um doutor chamado Arthur Voss, que inclusive também alugava uma sala ali da casa para atender os pacientes. E a Anna ficou tão próxima do Ernest que ela tinha acesso à casa toda, inclusive ao escritório ali do médico. E ela usava muito o telefone, ela fazia umas 50 ligações por dia. E essas ligações envolviam especialmente as apostas de jogos que ela tanto adorava. Além dos telefonemas, ela começou a usar o bloco de prescrição do médico e forjava pedidos de morfina em nome do Ernest. Ela usava tanto que o farmacêutico local suspeitou que tinha algo estranho ali. Quando perguntou pra Anna por que tanto remédio, e morfina, ela disse que morava com ele e era enfermeira do Ernest, porque ela trabalhava com o Dr. Arthur. Gente. E aí, essa mentira colou. Em maio de 33, um ano depois dela ter se mudado para casa do Ernest, olha que coincidência, gente. O que vocês acham? Ele morreu. E o mais estranho é que a polícia da cidade recebeu várias ligações anônimas indicando que ele podia ter sido envenenado. Só que, quando fizeram a autópsia, concluíram que ele tinha falecido em decorrência do câncer no esôfago que ele vinha lutando ali há alguns anos. Não sabemos se fizeram a autópsia procurando algum veneno. A gente não sabe, né? É a autópsia dos anos 30, né? Também. Mas assim, será que ela tava dando essa morfina pra ele? Pra ele ficar de boa e pra ele ficando mais fraco? Não sei. Uhum. A gente não sabe. E o negócio é que depois ele foi cremado. Mas, gente, olha que sorte. 15 dias antes dele falecer, ele atualizou o testamento e deixou a casa pra Anna. Além de uma quantia em dinheiro. Gente, qual a chance? Isso não é nada suspeito, né? Não, achei de boa. E assim, os irmãos do Ernest que moravam na Alemanha ficaram putos, né? Ninguém entendia como que do nada apareceu uma mulher X Ele que dá conseguiu, tudo pra ela. né, tanta herança e tal. E a casa dele era muito bem avaliada. E ela sempre negou, né, saber dessa mudança do testamento, do amigo dela, enfim. Dizia que ele não sabia como que aquilo aconteceu. Aliás, um ótimo jeito de você fazer alguém assinar um papel é dar morfina pra pessoa, deixar ela doidona e falar, assina aqui um negocinho, né? Fica aí, ó. Amiga. Investigação que eu fiz agora. Ah, tá. Acho que ele falou, fica a dica. Fica a dica, não. Fica aí a minha análise baseada em muitas evidências, né? Que eu fiz agora, rapidamente. Bom, mas os membros da família Coller, eles foram atrás e depois de um acordo judicial, a Anna teve que pagar uma parte da quantia para os familiares dele. Então, assim, ela teve que pagar uma parte, mas assim, ela ainda ficou com dinheiro para ela, sabe? Enquanto isso, a Anna continuava conhecendo e se aproximando de homens mais velhos. Um deles era o George Hayes, que trabalhava no mercado de carvão. Ele tinha 63 anos, tinha dinheiro e era solteiro, um amigo perfeito para ela, não é mesmo? Ela estava precisando de uma fonte de renda, né? Então, assim, gente, o modus operandi dela, né? O método dela aí de fazer
O crime era isso, ela conquistava esses homens aí com seu carisma, com amizade, sei lá com o que mais, né? Falava de casamento, começava a enrolar eles que ia casar, e eles ficavam caídos no papo dela, e com o Hayes não foi diferente. E ela ainda inventou uma mentirinha extra, ela falou que tinha se divorciado do marido, nananã, né? E aí, claro que ele caiu nesse papo, ela falou, né? Ah, não, a gente vai casar, nananã. E aí o cara dava dinheiro pra ela. A Anna também amava cozinhar pro Hayes. Ela conquistava as pessoas com a comida, né? Era mais uma tática dela aí. Ele adorava as refeições, só que ele sempre se sentia mal depois de comer os pratos da Anna. No início, ele até achou que ela tinha talvez colocado alguma coisa na cerveja ou algo assim. Só que conforme ele foi piorando de saúde, né? Ele conversou com o seu médico sobre isso. E aí, o médico suspeitou de envenenamento por arsênico, só que ele não falou isso pro Hayes. Tipo, ele não contou pra ele dessa suspeita. Suspeitou, mas ficou por isso mesmo. Gente, que médico é esse? Mas o Hayes estava realmente preocupado, né? Ele estava sentindo que tinha alguma coisa estranha acontecendo com ele. E ele confrontou a Anna e perguntou o que ela estava fazendo com ele. Só que ela não deu nenhuma resposta, né? Então, ele decidiu que era melhor parar de encontrar, né, ela e principalmente parar de comer as comidas que ela fazia pra ele. Então foi isso que ele fez. Ele pegou e foi embora, mas ele pediu de volta todo o dinheiro que ele tinha dado pra ela. Isso fez com que ela ficasse desesperada e buscando por homens aí que pudessem ajudar ela com o seu estilo de vida, inclusive a pagar o Hayes, né, que estava na cola dela, cobrando e tal. E aí ela encontrou o Albert Palmer, no início de 37. Ele tinha 77 anos, era aposentado, e assim como a Anna, ele adorava apostar em jogos de cavalos. Na época, ela tinha 29 anos, e aí ela foi, pipipi, né, aquele papinho, conquistou o Albert e começou a frequentar a casa dele, deixava bilhetinho pra ele, fazia refeições maravilhosas, planejava coisas com ele, tipo viagens e tal. Claro que ela não iria, né, mas enfim. E aí ela conseguiu $2.000 do Albert e ela usou uma boa parte dessa grana pra pagar o que ela devia pro Hayes. Mas a conta ainda não fechava, né? Ainda mais quando o Albert começou a ouvir uns boatos sobre ela. Especialmente sobre aquele cara, o Hayes, né? Aí o Albert ficou meio mal e tal, e ele pensou, pô, se ela não firmar um compromisso de verdade comigo, né, eu vou terminar. Mas vocês sabem que a Anna não queria compromisso com ele. E, em março daquele ano, o Albert faleceu. Quem via de fora, assim, ouviu falar que tinha sido um ataque cardíaco. Mas, na verdade, né, a gente sabe que é a Anna que estava fazendo as receitinhas dela lá. E aí, chegamos em 1937. O Oscar já estava lá com seus 12 anos e o casamento com o Philip não estava indo muito bem. Eles não tinham nenhum dinheiro sobrando. Inclusive, o Philip era o único que tinha um emprego, né, na família. Depois do restaurante falir, ele conseguiu voltar ao emprego formal de antes. Então, a única saída para ela conseguir mais dinheiro era conhecer mais homens idosos com dinheiro. E a Anna estava realmente focada nisso. Tão focada que em maio ela bateu na porta da moradora de um prédio à procura de um idoso no local. E ela simplesmente perguntou isso para a senhora Colby. Tem algum idoso que mora nesse prédio? A Colby ficou meio chocada, né? Tipo, quê? Tem vários senhorzinhos aí e tal. Inclusive, tinha um que morava no mesmo corredor que o dela. Era o Jacob Wagner, imigrante alemão também, de 78 anos, viúvo, e morava lá em Cincinnati desde 1885. Quando a Colby disse o nome dele, a Anna fez como se conhecesse, sabe assim? Nossa, menina, conheço ele. Ela falou assim, não, eu sou sobrinha dele. Eu preciso falar com ele sobre uma herança, não sei o quê. Aí a mulher achou tudo muito estranho, porque a Anna não tinha falado o nome dele, daí do nada, Jacob, conheço, né? Mas foram necessários só uns dias para que os vizinhos do prédio começassem a ver o Jacob com a Anna. Ela já tinha aí um novo alvo. E o Jacob, coitado, falava para uns amigos que ele tinha uma nova namorada, tava todo felizinho. Mas essa lua de mel aí, né, entre muitas aspas, durou bem pouco. A Anna precisava de dinheiro imediatamente e ela tentou roubar, assim, milhares de dólares que o Jacob tinha guardado. E ela fez isso roubando a caderneta de poupança que tinha no apartamento dele. E como poucas pessoas frequentavam o apartamento dele, ele logo desconfiou dela. E começou a interrogar, né, assim como o Hayes tinha feito. E ela decidiu que ela tinha que agir logo. E aí, no início de junho, né, pouco mais de um mês depois deles terem se conhecido, ele acabou sendo internado no hospital.
E a Anna estava junto, ela disse que ela era sobrinha dele, né, no relatório da admissão, e pediu para que ele ficasse no melhor quarto porque ele tinha dinheiro. Só que o Jacob estava muito mal, os enfermeiros viam que ele tinha dores no corpo, que ele não estava nem consciente direito, que ele parecia estar em estado de choque. Ele também estava com muita sede, pedindo água toda hora, implorando assim. E dizem que esse pode ser um dos sintomas de quem está sendo envenenado. Ele faleceu poucos dias depois de chegar ao hospital, em 3 de junho. Naquele dia, a conta da Anna tinha literalmente $1,10. Mas ela não ia desistir do dinheiro do Jacob, né? Porque ela tinha feito tudo isso, né? Agora, com ele morto, ela foi direto pro banco dele e entregou um pequeno testamento ali assinado por ele. E era um texto, assim, gente, muito simples, que dizia: eu tenho dinheiro no banco. Após os gastos com o meu funeral e com contas que precisem ser pagas, eu quero que todo o resto vá para minha parente, Anna Han. Eu quero que ela seja beneficiária. Não desejo ser velado e não quero flores. Olha que coisa, né? Nem queria nem gastar com as flores. Gente, Ai, era óbvio que foi ela que escreveu isso, né, é muito gente? aquele verdade esse bilhete, sabe? Tipo, É verdade não esse bilhete. É zero verdade. E assim, é uma coisa feita… É grosseiro, entendeu? É podre. Tipo, é podre. Bom, e aí depois do que aconteceu com o Jacob, a Anna ainda chegou aí atrás de um outro homem. Ele era húngaro, tinha 67 anos e chamava George Selman. Só que ela não conseguiu tirar muito dinheiro dele, não. Tudo que ela conseguiu foi $100. Ela logo viu que não ia conseguir muito dinheiro com ele, então esse caso acabou não indo pra frente. E aí, no dia 6 de julho, o George foi encontrado morto na sua casa. E adivinhem, ele tinha sido envenenado. No exame preliminar dos legistas, descobriram um veneno no corpo dele. Inicialmente, eles pensaram que era arsênico, mas depois de mais testes, descobriram que era uma alta quantidade de óleo de Croton. Aquele óleo que a Anna sempre tinha em casa e sempre dizia que usava muito. George Obendorfer era mais um descendente de alemães que foi morar lá em Cincinnati. Ele tinha se mudado para lá em 1892. Quando a conheceu em junho de 1937, o Obendorfer tinha 67 anos, morava sozinho e ele tinha uma loja de sapatos e adorava trabalhar. Aí, num belo dia, a Anna surgiu por lá, eles conversaram bastante, ela se interessou por ele, né, imediatamente. Só que ele realmente começou a gostar da Anna, ela falava alemão, ela era bonita, simpática, né, mostrava um interesse ali nele. E, claro, ela era super novinha, né, ele ficou se achando. E aí eles começaram a se ver regularmente, e para os amigos dele, até para os vizinhos, ele chegou a dizer a palavra casamento. A filha do George ficou meio assim com tudo isso, ela viu que o pai dela estava se arrumando mais, ela ficou feliz por ele, mas estava estranhando. Só um detalhe, gente, enquanto isso, a Anna ainda estava vendo o cara que a gente falou agorinha, o George, porque isso aconteceu meio simultâneo, assim, e aí como ela precisava resolver essa situação logo, por isso que ela acabou envenenando o George lá, o cara anterior, né, que faleceu. Então agora ela estava mais livre para ficar com o Obendorfer. E daí ela inventou uma viagem para Colorado e o Oscar ia junto com eles, inclusive. E assim, né, cadê o Philip nessa história? Pois é, a gente não sabe muito bem, ele não tava numa relação muito legal com a Anna, então eles estavam cada vez mais distantes. E daí, em 16 de julho, eles foram no banco, né, eles, quando eu falo eles, é o Obendorf, a Anna e o Oscar. Eles foram lá no banco pegar dinheiro pra viagem. E aí, ele tava super animado pra ir pro Colorado. E a Anna diz pra ele que ela tinha uma casa por lá. O que vocês já devem imaginar, que é uma grande mentira também. No dia 20, a Anna recebeu o Obendorf em casa e preparou um jantar especial pra ele. Eles iriam viajar no dia seguinte. A Anna deixou um recado pro Philip, na bancada da cozinha, avisando que ia ficar fora com o Oscar uns dias. Inclusive, ela e o Philip tinham acabado de ter uma grande briga, então não era muito esquisito ela querer ficar fora uns dias. Só que a Anna colocou tanto veneno na comida que no dia da viagem ele precisou ser carregado para o táxi que ia levá-los até a estação de trem. E a viagem já tinha começado muito mal para ele, porque ele estava com muita dor, ele estava se sentindo muito fraco e sentindo muitas dores estomacais.
Durante a viagem de trem, o Oberndorfer só piorava. Ele dizia ter muita sede, se sentia seco, e o Oscar ia ajudando ali com os copos de água gelada e tal. E quando chegaram no Colorado, eles na verdade foram para um hotel, não para casa da Anna. O Oscar e a Anna ficaram num quarto e o Oberndorfer ficou sozinho e outro passando mal. E claro que ele foi só piorando, a equipe do hotel nem entrava no quarto dele pra limpar e tal, porque ele começou a defecar na cama, urinar, tipo… A Anna não tava nem aí, né, gente? Ela dava uns pedaços de melancia com arsênico pra ele, dizia que ele ia ficar bem, né, que ele tava melhorando e tal. E as pessoas do hotel começaram a achar muito estranho tudo aquilo, começaram a ficar preocupadas com a saúde do Oberndorfer. E claro que a Anna ficava irritada com isso e ia tentando manter as pessoas longe. Enquanto isso, a Anna se dedicava a continuar tirando dinheiro da conta do Oberndorf. Só que como ele estava num outro estado, o dinheiro podia demorar até um dia, assim, para chegar. E ela tirou uma boa quantia da conta dele, até um ponto que ele estava tão mal que ela teve que levar ele para o hospital. E ela internou ele como indigente. Quando voltou pro hotel, ela falou para as pessoas que ela tinha conhecido ele no trem para Colorado e que, na verdade, ela não sabia quem ele era. Ela ainda estava inventando todas essas histórias pra galera, né? E foi assim que o George morreu sozinho no hospital no dia 1º de agosto de 1937. Em extrema agonia por envenenamento, depois de sofrer muito durante essa viagem com a Anna e com o Oscar. Uma viagem que foi totalmente diferente do que ele esperava. Mas essa viagem também teve surpresas para Anna, e das grandes. Tudo começou assim. Em algum momento dela, provavelmente depois que o Oberndorfer tinha sido internado no hospital, a Anna roubou 2 anéis de diamante do escritório privado da proprietária do Park Hotel, onde ela estava ficando com o Oscar. A dona do hotel, a senhora Turner, deu falta das joias assim que ela viu a Anna dentro dos seus aposentos. Joias, aliás, que valiam cerca de $300. Obviamente, a senhora pediu para ela sair dali, né? E quando não encontrou os anéis, ela chamou a polícia de Colorado. Quando os policiais chegaram lá para questioná-la, ela já tinha voltado para Cincinnati com o Oscar. Mas a polícia de Colorado não ia deixar quieto, porque logo eles perceberam a situação do Oberndorfer, né? Aí eles avisaram a polícia de Cincinnati. E como que eles fizeram isso? Porque ela tinha internado o coitado lá, né, o pobre do homem no hospital e deixado o nome dela na recepção. Fora que era muito estranho, né, você interna um parente seu e você vai embora, tipo, né, ela largou o cara lá no hospital, então todo mundo achou aquilo meio estranho. E eles tinham o nome, né, dela nos 2 casos, aí um detetive do Colorado ficou bem com a pulga atrás da orelha e mandou um telegrama lá pra Cincinnati. E no dia 10 de agosto, a polícia encontrou o endereço da Anna, foi até lá e pediu para ela ir até a delegacia. E aí ela ligou pro Philip, né, pra ele poder sair do trabalho e ficar com o Oscar depois que ele voltasse da escola. E quando ela chegou na delegacia, ela foi interrogada primeiramente sobre o Oberndorf. E aí ela disse que ela não tinha viajado com ele, que ela tinha viajado só com o filho. Mas ela disse que conhecia ele, que tinha esbarrado com ele, que tinha sido inesperado, né, que ela esbarrou com ele do nada no trem e tal, e que tinha achado ele bem frágil e doente. Só que, vocês estão sentados? Além dessa investigação que estava rolando, e também, né, em relação ao roubo das joias, a polícia de Cincinnati tinha uma terceira investigação. E ela era relacionada ao Jacob Wagner, um dos namorados que tinha morrido no hospital pouco tempo antes dela conhecer o Oberndorfer. Tudo isso porque um dos amigos do Jacob foi à polícia e disse que uma mulher desconhecida, que tinha aparecido do nada, passou a frequentar a casa dele semanas antes da morte, né? Ainda bem, gente. Por isso que é importante a gente ir na polícia, mesmo que seja, né, só uma suspeita estranha. E aí a polícia sentiu que tinha mais coisa ali e começaram uma investigação. Então, quando a Anna foi chamada para falar sobre outros assuntos, os investigadores falaram, pô, ainda tem essa morte do Jacob aqui, gente. Os 2, né, o Jacob e o Oberndorfer, tinham falecido em hospitais, estavam em estado péssimo antes de morrerem, estavam, né, sofrendo, sozinhos, nananã. E aí foi por essas suspeitas todas que a Anna teve uma reviravolta em sua vida. Chegou lá na delegacia para dar depoimento e acabou presa. No dia seguinte, que ela foi levada sob custódia, uma pessoa do seu passado voltou. Era o George Heiss. Lembra aquele ex que terminou tudo, que ficou desconfiado, que foi embora, enfim. Ele soube da prisão e daí ele correu para a delegacia para contar tudo que ele sabia do relacionamento dele com a Anna. E aí, com isso, o Heiss acabou se tornando conhecido como a vítima viva do caso da Anna Marie.
E enquanto isso, ela continuava tendo as suas conversas com a polícia. Os investigadores, né, estavam focados na viagem para Colorado. Só que a Anna sempre negou que tinha ido viajar com ele. Ela só falou que ela tinha se encontrado com ele lá, de vista, enfim. E aí, o Oscar foi chamado para a delegacia também, né? O filho dela, que nessa época aí já era pré-adolescente. A polícia queria muito interrogar ele, né? Perguntar, né, dessa viagem e tudo mais. E também tinham relatos de que eles tinham sido vistos no hotel, né? Todo mundo, os três juntos. Então isso sustentava a suspeita aí dos investigadores. E o Oscar mentiu e se confundiu muito no depoimento. E aí, no fim, a polícia tinha certeza de que ela e o filho tinham viajado sim na companhia do Obendorf. Quando voltaram a falar com a Anna depois do depoimento do filho, ela foi obrigada a admitir que tinha mesmo viajado com o cara, com o filho e tal. E ela disse que tinha encontrado os anéis de diamante na rua. Por isso que ela tinha pegado. E depois ela tinha penhorado. Então ela negava o roubo lá do hotel, né? Após dias de depoimentos e o interesse crescente da imprensa local pelo caso de uma jovem mãe que envenenava homens e tal, a polícia já estava meio cansada, né? Isso porque eles foram descobrindo detalhes sobre os homens, né, que a gente citou aqui. Os detetives foram atrás de testemunhas, confirmaram, né, que a Anna conhecia todas as vítimas e que todas elas tinham morrido do nada, num espaço de tempo bem curto. E o tempo foi passando, ela ficou ali sob custódia, ela estava longe do filho dela, muita saudade dele, pediu para vê-lo um pouquinho tal e acabaram deixando. Ela disse para ele, não acredite no que estão dizendo sobre mim, e ele falou que não iria. Por outro lado, a mídia e a polícia de Cincinnati estavam vendendo a história da maior assassina do mundo, né? Tava aquela coisa, as pessoas estavam bem chocadas com os detalhes das mortes de cada homem. E mais, a polícia ainda descobriu que entre as vítimas ainda tinha uma mulher. Era a senhora Olive Coller, de 70 e poucos anos, que a Anna tinha conhecido aleatoriamente. Ela tem o mesmo sobrenome que o Ernest Coller, que a gente falou lá atrás, que ela tinha ido morar junto, aí do nada, uma semana antes de morrer, ele mudou todo o testamento pra ela, enfim. Apesar deles terem os sobrenomes parecidos, né, e falam do mesmo jeito, se escreve diferente, eles não eram parentes. Só pra deixar claro aqui. Mas enfim, a Olive tinha 70 anos e ela tinha uma irmã que se chamava Mary Arnold, que tinha 95 anos. E como é que foi esse encontro dela com as senhoras, né? A Anna encontrou nessas senhoras uma oportunidade de roubar as joias e de roubar também objetos valiosos que poderiam ter na casa delas, além de dinheiro. Isso tudo aconteceu na mesma época que ela encontrava com outros homens, inclusive o Obendorf. Então a Anna ia lá na casa delas, dava sorvete para as duas. Só que nas primeiras vezes, apenas a senhora Coller comia. E ela acabava sempre passando mal depois e tal, e a Mary não. E aí vocês sabem, né, gente? A senhora Coller passou mal, foi internada no hospital em 10 de julho. A polícia acabou descobrindo o caso dessa mulher e das similaridades com as coisas que a Anna fazia, né? E aí, realmente, no dia 16 de agosto, a senhorinha faleceu, levantando mais uma suspeita. E mais uma vez, a Anna tinha testemunhas dispostas a falar contra ela. Era a Mary Arnold, irmã da vítima, que foi na delegacia com seus 95 anos para dizer que acreditava que a irmã dela tinha sido envenenada. E a Anna ia ficando cada vez mais isolada e preocupada, né? Muitas provas contra ela, vários fatos que ela falava ali não estava dando certo, né? Não estava batendo. E ela não parava de negar tudo, gente. Ela sempre dizendo que era inocente. Inclusive, ela até escreveu uma carta para a mãe dela na Alemanha, dizendo que não era para ela se preocupar, porque ela era inocente. E o julgamento da Anna começou no dia 11 de outubro de 37 e foi focado exclusivamente na morte do Jacob Wagner. Ele era uma vítima que tinha falecido no hospital ali em Cincinnati, né? E foi aquela vítima que ela se apresentou como sobrinha dele, que ela tinha ido perguntar se tinha algum idoso morando no prédio, enfim. Era um dos mais recentes, né, pra polícia. E também tinha um agravante que ele tinha morrido no hospital. Então, a polícia conseguiu investigar mais a fundo a causa da morte, tinha mais provas e tal. Isso tudo foi 3 meses depois dela ter sido levada em custódia, né? Então, ela não tinha saído da cela desde então. O julgamento durou 3 semanas e teve muitos depoimentos. O Hayes deu seu testemunho completo, o Oscar também, né, o filho dela.
entre diversas outras testemunhas que falavam a favor da Anna ou contra. Mas as contra era realmente a maioria. O júri também chamou atenção desde o início. Ele era formado por 11 mulheres e um homem. E muitas pessoas na época acreditavam que isso poderia ajudar bastante a Anna. Ela era mãe, ela era imigrante alemã jovem, ela dizia que ela era inocente. E o interesse popular era absurdo nessa história. Mas a família da Anna, que foi procurada pelos jornais mais sensacionalistas da época e tudo mais, eles não aceitaram dar entrevistas e eles disseram que não queriam saber de nada. Os únicos familiares que apareciam todos os dias no tribunal eram o Oscar e o Philip, o marido dela. Mas eles também não falavam com a imprensa, eles eram super discretos. O promotor do caso era o Dudley Miller Outcault, que era bem afiado e estava super disposto a provar que a Anna era muito má, que ela era muito cruel. E a equipe que cuidava da Anna não era lá essas coisas. Eles tinham prometido trazer mais de 50 testemunhas para falar a favor dela, mas no fim trouxeram só 2. Inclusive, a Anna tinha uma postura bem fria no tribunal em frente às pessoas ali. Muita gente que acompanhou na época achava que ela fazia isso porque tinha certeza que seria considerada inocente. Mas isso não estava ajudando a imagem pública ali dela. Ao longo de tudo ali no tribunal, a promotoria tinha tantas informações e tantos depoimentos que o próprio juiz se surpreendeu. O George Heiss, conhecido como a vítima viva, ele era uma dessas pessoas que tinham ajudado a destruir a imagem da Anna. E ele foi depor novamente contra ela e disse que tinha certeza que ela tinha o envenenado. Poucos dias depois, o juiz disse que permitiria a inclusão de outros casos paralelos como evidência. Então, além do Jacob, que era o caso principal ali, discutiram também as mortes do Albert, do George Jesselman e do Obendorfer. Por quê? Porque mais exames feitos ali na época confirmaram a presença de arsênico nos organismos deles. Eram mortes muito parecidas, todas estavam conectadas pela presença repentina dessa mulher, E haviam as testemunhas corroborando tudo. E tinha uma evidência gritante, gente, que simplesmente acharam arsênico na bolsa de praia que ela mais usava. E daí a Anna depois, o promotor foi super rigoroso nas perguntas e nas acusações contra ela. Mas a Anna não cedia, ela continuava dizendo que era inocente. O Oscar também, depois, o testemunho dele foi meio que igual aos outros que ele tinha dado antes, assim. Exceto por um momento que ele disse que a mãe tinha pedido para ele mentir sobre o Obendorf. E o promotor, ele criou toda uma atmosfera, de injustiça, a falar dos homens que morreram nas mãos da Anna. E ele comoveu demais as pessoas, inclusive o júri. Mas a Anna não tinha muita chance. Então, 3 semanas depois do início do julgamento, o júri, que era formado por 11 mulheres e um homem, se reuniu para chegar a um veredito. Eles demoraram apenas 2 horas para voltar. E foi assim que o júri considerou a Anna Marie Ham, de 31 anos, culpada por envenenar o Jacob Wagner com arsênico e óleo de Croton. E ser culpada naquela situação era a pior sentença possível. Era uma sentença de morte. Dizem que o júri estava até mais emocionado do que a própria Anna, ao falar em voz alta o resultado daquele julgamento. Então, a Anna seria transferida dali direto para o corredor da morte. Quando ela foi condenada no fim de 37, Ohio não tinha instalações no corredor da morte para mulheres. Então, ela se tornou a única mulher entre mais de 4.000 presos na penitenciária. Uma cela foi construída especialmente para ela. Era bem grande, com uma cama, mesa, cadeira de balanço e cortinas. As mulheres que trabalhavam lá na penitenciária adoravam a Anna, diziam que ela era muito corajosa e tal. E ela acabou conquistando uns fãs pela cidade ao longo do julgamento. Alguns queriam trocar de lugar com ela, outros se comoviam demais com o fato dela ter sido obrigada a abandonar seu filho. Parecia que a Anna estava em um estado meio fora da realidade, assim, porque ela estava calma até demais. E aí foi lá naquela cela que a Anna passou a escrever cartas e confissões. Sim, ela finalmente começou a confessar sua culpa sobre todos os crimes que tinha cometido. Só que ela escrevia várias desculpinhas, sabe, gente? Ela dizia que ela era uma boa pessoa, que não acreditava que tinha feito aquilo, que não estava no seu juízo perfeito, que amava seus amigos. Tipo, ela fez passou um pano pra si mesma, né? E quando ela terminou de escrever as cartas, ela entregou para o advogado dela, em uma das suas últimas visitas.
E ele ficou muito chocado com a fragilidade dela no momento que ela entregou. Porque ela sempre teve uma postura mais fria, mais tranquila. Mas o advogado disse para os jornalistas que ele não ia abrir os envelopes porque o julgamento tinha sido muito difícil para ele, que só quando isso passasse, esse sentimento, ele abriria e tal. Então ele guardou tudo no cofre. Alguns pesquisadores dizem que as cartas dela continham traços fortes de psicopatia, que ela era calculista, que ela tinha muita precisão de como falava sobre o que tinha feito. A Anna ficou presa por 1 ano. Ao longo desse tempo, ela também teve uma certa esperança de que o governador de Ohio ajudasse a anular a sentença de morte. E ela se manteve focada nessa promessa o tempo todo. Só que o governador nunca deu nenhum perdão. Nenhuma novidade vinha, assim, com o andar dos meses. E aí, no dia 6 de dezembro, ela ouviu uma confirmação de que seria levada à cadeira elétrica no dia seguinte. E foi só aí que ela se deu conta de que era o fim da sua vida. Uma agente que ficava vigiando a Anna disse que ela mudou completamente nas 24 horas finais. Antes ela era tranquila, educada, né? De boa, assim. Mas no último dia, essa agente disse que ela se tornou a verdadeira Anna. Muito agressiva, reativa. E ela conseguiu a companhia do Oscar por algumas horas. Quando chegou o momento deles se despedirem, os oficiais tiveram que tirá-la dos braços do filho à força, porque ela não queria ir embora. Dizem que os presos ficaram nas portas de suas celas se despedindo dela enquanto ela passava por eles em direção à sala da cadeira elétrica. Testemunhas disseram que ela ficou muito assustada assim que eles abriram a porta da despedida. Esse é um termo que os presos usam ali para a porta que dá para a câmara da morte ali, né? Então, assim que eles abriram, ela sentou na cadeira elétrica e chegou a desmaiar. E quando voltou a si, gritava muito. O profissional que estava ali responsável por ligar a cadeira e tal, ele disse que nunca tinha visto nada parecido. E ela gritando, pedindo ajuda para alguém tirar ela dali. E aí tinha um sacerdote na sala para realizar uma última oração com ela e tal. E antes do fim da oração, os agentes ligaram a cadeira. E aos 32 anos, a Anna Marie Hahn faleceu. Depois da morte da Anna, as suas cartas enfim foram a público em jornais. Em alguns trechos ela falava que não acreditava que ela tinha matado o Jacob, e nem que tinha feito ele e os outros homens sofrerem tanto. Ela escreveu que no tribunal ela sentia que ela ouvia a história de uma outra pessoa. Ela defendeu a ideia de que ela meio que tinha dissociado em todas as vezes que ela cometeu algum crime. E trechos dessas cartas estão no livro The Goodbye Door, que a gente já falou que usou bastante aqui de fonte para esse episódio. Oscar foi adotado por outra família depois da morte da Anna e teve o seu nome trocado. O Philip se casou novamente e não falou mais sobre o caso. A família da Anna também ficou igualmente quieta, mesmo depois da sua morte. Inclusive, a única que chegou a escrever uma carta para Anna antes da sua morte foi a Kat, a irmã mais velha. Mas foi só para dizer que a mãe delas tinha sofrido um ataque cardíaco. E a mãe da Anna sempre dizia na vila onde morava que a filha era inocente. Mas isso de pouco adiantava, porque a família Filser já não tinha o mesmo respeito das pessoas. Anna Marie Hahn foi a primeira mulher a perder sua vida na cadeira elétrica em Ohio. Estima-se que ela conseguiu mais de $50 mil ao longo dos 8 anos em que morou nos Estados Unidos. E tudo isso às custas de pessoas solitárias que confiaram em uma mulher desconhecida que só pensava em si mesma.